Recado Poético, episódio 191. Livros que li. Luzia Homem. A devastadora Grande Seca, que durou de 1877 a 1879, foi responsável por milhões de mortes no Nordeste do Brasil. Milhares de retirantes, de famílias miseráveis, de crianças, adultos e velhos morrendo de fome e sede, tornaram-se a regra na paisagem da Caatinga, especialmente no Ceará, o estado, província na época, mais castigado por esta situação que entrou para o imaginário popular devido ao seu resultado imensamente destrutivo e socialmente traumático. Esse período de nossa história foi amplamente trabalho nas artes, desde narrativas mais imediatas aos eventos, como a que temos no romance Os Retirantes, o 1897, de José de Patrocínio, correspondente da Gazeta de Notícias no Ceará, entre maio e setembro de 1878, um dos piores momentos da seca. Até produções lançadas décadas depois, como As Telas de Cândido Portinari, como o lacinante Vidas Secas de Graciliano Ramos e muitos outros romances de 30. E também como esse romance do cearense Domingos Olímpio, Luzia Homem, originalmente publicado em 1903. Narrativa regionalista que se encaixa dentro do movimento naturalista. Luzia Homem começa com o estabelecimento do estado físico que nos captura de imediato. Um grande número de pessoas trabalham sob sol a pino, construindo uma nova prisão. Como era comum dos romances naturalistas, o meio desses personagens e também as suas origens ganham grande destaque, servindo como uma espécie de justificativa moldadora para tudo que veremos com o passar das páginas. A descrição de Domingos Olímpio para o local é imensamente forte e nos dá uma clara visão da miséria da região, da falta de água, do castigo que o sol trazia a todos e do que essas pessoas faziam para conseguir trabalho e alguma pouca ração para comer. Do meio desse mar de horrores surge uma verdadeira maravilha. Luzia, a que chamam de Luzia Homem. Uma das minhas levas bronca com o livro, do meio para o final, é justamente o progressivo abandono do foco nessa personagem, que é absolutamente fascinante. Um abandono ou diminuição de atenção para trazer à tona coisas não relevantes e nem verdadeiramente necessárias para o livro, considerando tudo o que tivemos até ali. Pois bem, Luzia tem uma força descomunal, exibe um forte mais masculino, tem um busto, pelo menos pelos e mesmo assim mantém uma marca feminina que jamais deixa de chamar a atenção das pessoas. A maneira como Olímpio escreve os diálogos é deliciosa. Eu não sei se existe uma certa aproximação cultural que me faz ver esses diálogos e esse espaço com outros olhos. Eu sou de Pernambuco, mas
O realismo de algumas falas e a fluidez com que algumas conversas são expostas merecem aplausos. De fofocas à troca de informações ou as comuns conversas jogadas fora, tudo que sai da boca dos personagens tem um sabor humano, de gente de verdade, de dia de feira, criando no leitor uma aproximação cada vez mais forte com esses indivíduos. E como a intenção geral aqui é explorar as tragédias em diversas formas, tal aproximação é um convite para que o leitor também sofra e se agoniza pela prisão injusta de Alexandre, ou espere a punição mais horrenda possível para um dos personagens mais nojentos da nossa literatura, Capriúna, o mulato sem moral, valores ou pudor que é doentemente apaixonado por Luísa. Até certo ponto da narrativa, o leitor vê o autor manter uma linha bastante clara de abordagem, com Luísa e os personagens mais íntimos à sua volta. Terezinha é uma dessas, no centro das atenções. Não há distrações desnecessárias. As histórias de Railindo contadas nesse início são apenas curtas anedotas, como deveria ser, e a mais longa memória do passado, quando Terezinha lembra de Cazuza e de outros amantes de sua vida, serve de aproximação temática com o dilema da própria Luísa. No final do livro, porém, a coisa muda. A cansativa narrativa de origem da família de Terezinha quebra por completo o ritmo do volume. Não entendi a necessidade dessa família aparecer no final. A história de Raulino sobre a mãe d'água se estende até não poder mais. E há um buraco na preparação para a partida do grupo em direção à zona da mata nordestina, longe da seca, que deixa o final estranhamente corrido. Mas o pior das relações no desfecho do livro é certamente a fuga de Capriúna da cadeia e a desgraça que ele leva para Luísa, atingindo também a Alexandra, Dona Zefina e companhia. Não temos indícios de uma fuga, apenas de um comportamento atípico do personagem na prisão. Esse não preparação me fez rever a aparição dele no final apenas como uma conveniência milagrosa para terminar o livro com uma tragédia, já que em obras de ação, assim, é claro que a felicidade não poderia ser completa. E só para deixar claro, a questão não é Luísa morrer, mas o encaminhamento até que sua morte acontecesse. Uma porção de rápidas passagens e resoluções que não conseguimos acompanhar o seu desenvolvimento, apenas a sua maturidade, destoando da abordagem feita pelo autor no restante do livro, em tudo que diz respeito a Luísa. A força dos sentimentos, somada a uma desgraça social e geográfica, são camadas que Domingos Olímpio delinea aqui em Luísa Homem, romance sobre a potência de uma mulher orgulhosa, moldada nas dificuldades da vida, mas de um coração mole e muito bom. O desenvolvimento da amizade entre Luísa e Teresina está entre uma das coisas mais bonitas do livro, assim como
o desenvolvimento do personagem Alexandre, que tem um comportamento bem diferente de todos os homens descritos na obra. E é justamente ele que tem a coragem de se aproximar respeitosamente de Luísa e conquistar seu coração. E esse é o tipo de relação que o leitor fica torcendo o livro inteiro para acontecer. Tamanha é a simpatia dos personagens e a beleza que vemos em uma possível vida dos dois juntos. Subtraída a correria e alguns súbitos brotos narrativos ao fim da obra, Luzia Homem é um ótimo livro que lemos rápido e rangendo os dedos de ódio e também de agonia e compaixão. A vida de personagens que representam o sofrimento que sabemos ter sido real e que, guardadas as devidas proporções, mas mantida a tristeza, ainda sofrem, espalhadas por todos os nossos países. Algumas fontes indicam o início do evento um ano antes, 1876, daquele apontado aqui no Brasil, e o estende até um ano depois, o 1880. Nesse caso, levando em conta as suas duradouras consequências. A esse respeito, é importante ressaltar que esta seca não atingiu apenas o Brasil. Por diversos fatores climáticos, colossal é o Nino mais incomum aquecimento de temperatura além do Pacífico, nas águas do Índico e do Atlântico Norte. A Grande Seca, também chamada de Grande Fonte, atingiu o nosso país de forma verdadeiramente intensa entre os já conhecidos anos de 1877 e o 1879, mas também castigou de forma intensa a China, a Índia, as Filipinas, a África do Sul e todo o noroeste da África. Isso para citar as regiões mais marcantes. Luzia Homem, Brasil, 1903. Autor Domingos Olímpio. Edição lida para esta crítica, Martim Claretti. Terceira edição, 26 de fevereiro de 2016, 286 páginas. Crítica escrita por Luiz Santiago, postado no site Plano Crítico.